Olá, gente, sejam todos bem-vindos, boa noite, obrigado pelo carinho de sempre, que vocês estão sempre aqui comigo. E hoje nós vamos receber a cardiologista doutora Érica Pracchia. Ela vai falar sobre mulheres também infartam. Lógico que a gente sabe que infartam, mas será que infartam tanto quanto os homens, né? E o que a gente precisa fazer para evitar o infarto? Lógico, a gente sabe que todo mundo sabe que ter um bom colesterol equilibrado, evitar gorduras, alimentos industrializados, temperos industrializados, os óleos saturados, não aproveitar fritura já faz mal. Ainda quando já não presta, óleo já não presta, né? É uma gordura ruim. E tem gente que ainda aproveita o óleo de fritura, ainda pior ainda, né? Então vamos perguntar isso tudo hoje. Ô Gui! Um abraço, Gui! Olha, acompanha lá o irmão da tia, Guilherme.uzeda, tá? Acompanha ele lá, viu? Nas redes sociais dele. Tem muitas dicas lá, o sobrinho da tia. Então, vamos ver se a doutora já está entrando aí, daqui a pouquinho ela está aí, né? A doutora Érica Pracchia. Pois é, infarto, gente, tem crescido muito. E tem pessoas agora com a pandemia, até estava falando com os amigos que trabalham em hospitais, e tem muita gente que está infartando e não vai para o hospital com medo. Tudo bem, a gente tem que evitar ir para o hospital por qualquer coisa. Lógico que a gente tem que evitar neste momento. Mas se você está tendo aquelas dores no peito, descendo para o braço, vamos saber isso tudo com da doutora. Tem que correr para o hospital. Quanto mais rápido você for atrás do socorro, a possibilidade de chance de vida é muito maior. Eu acho que tem momentos que a gente também não pode ser irresponsável e não procurar ajuda. Vamos saber tudo isso dela. E alimentação de verdade, uma alimentação mais equilibrada possível, sem aditivos, sem conservantes, não é isso, doutora? Isso mesmo. Boa noite para todo mundo. Prazer poder estar aqui divulgando com vocês a campanha da nossa sociedade, que as mulheres também infartam. Doutora, obrigado você, que eu acho que é um assunto tão importante, tão necessário, né? É isso Obrigado por mesmo. você tirar esse tempo, por você vir aqui trazer essas recomendações às pessoas. Já estava falando que tem muita gente infartando por causa da Covid, fica com medo de ir para o hospital, né, doutora? Exatamente, exatamente. A gente tem chamado atenção para os sintomas que nem sempre são sintomas muito típicos, né? Aqueles sintomas Sim. típicos de infarto que nós estamos acostumados a saber, que é a dor no peito, a pressão forte associada a uma radiação para o braço, às vezes um aperto na mandíbula. Nem sempre esse sintoma do infarto ele vem tão florido assim, tão típico assim, né? Muitas vezes, e especialmente elas têm uma sintomatologia um pouco mais atípica, um pouco mais fora do habitual. E é importante reconhecer esses sintomas, porque eles podem passar desapercebidos, né? Então, na mulher, Sim. muitas vezes você tem um sintoma que não lembra necessariamente o infarto. Pode ser uma sensação de desconforto associado à falta de ar, uma sensação de respiração mais ofegante, ou dificuldade para respirar. Às vezes a gente não tem aquela dor forte no peito, pode vir como se fosse uma dor no estômago, uma coisa que lembre, por exemplo, uma dor de barriga, uma dor de gastrite, né? E uma dor que às vezes irradia para as costas, no meio das costas. Normalmente, as mulheres percebem que é um sintoma diferente daquilo que elas já tiveram, né? E a mulher tende a subestimar, ela tende a tolerar mais o sintoma, o que é uma coisa ruim, porque isso atrasa muito tempo do diagnóstico, né? Então, se eu tiver que dar uma dica para todas as mulheres que estão nos assistindo e para os companheiros, né, dessas mulheres, sintomas fora do habituais, duradouros, que se instalam de uma forma aguda,
né, que sejam relacionados a uma piora quando eu faço qualquer tipo de esforço, né? Então, um cansaço além da conta, associado a uma falta de ar fora do habitual, para o tipo de esforço que eu estou fazendo. Qualquer situação de dor, desconforto no peito, na região precordial que a gente chama, né? Nessa região que engloba entre os dois ombros, entre o estômago e nessa região cervical, né? Que possa vir associada a algum tipo de mal-estar, como se fosse uma náusea, uma vontade de vomitar, ou uma transpiração excessiva, uma sudorese excessiva, são sintomas de alarme e a gente precisa procurar o pronto atendimento, atendimento médico rápido. Por quê? Porque se for um infarto, eu tenho um tempo muito curto para fazer o atendimento desse infarto, né? O ideal é que o infarto seja atendido dentro das 2 primeiras horas de instalação do sintoma. E via de regra, o que a gente vê é que as mulheres chegam com um tempo de evolução muito maior. Às vezes 6 horas, 12 horas do início do sintoma. Tá? Então é importante a atenção para o sintoma e não demorar muito para ir procurar atendimento. Tá? Tem muita gente que às vezes passa mal assim e fala, vou deixar para amanhã. Não acontece muito isso? Acontece. Ou amanhã pode ser tarde, né? O amanhã normalmente é tarde. E o pior é que a maior parte desses pacientes que deixam para amanhã são mulheres. Por quê? Porque o sintoma não é típico. Tá. Olha que sério isso, hein? É muito sério, né? E assim, um dado muito importante que a gente precisa lembrar é que a mortalidade do infarto nas mulheres é muito alta. Né? Então, por que ela é muito alta? Porque as mulheres têm artérias mais delicadas, mais finas. A apresentação dos sintomas nas mulheres, ela não é típica, ela é diferente do habitual, né? Muitas vezes são confundidos com sintomas de ansiedade, de estresse, né? Quais das mulheres nesse momento de pandemia, especialmente, que não estão estressadas, cansadas, né? Então, são sintomas muito confundidores. Doutor, além de ser mulher, isso aí também serve para as esposas, porque geralmente quem socorre os homens, as mulheres realmente são fortes, né? Que além dela ter que socorrer ela e falar para o marido, vamos embora que eu não estou sentindo bem, vamos para o hospital, né? Isso aí. O próprio marido também, quando tem esses sintomas, quem toma iniciativa, a maioria das vezes, são as mulheres, né, doutora? É isso aí, é a mulher. É a mulher. Que ser especial que é a mulher, hein? Somos mesmo. Somos muito especiais. Não é verdade? muito. É verdade. E por isso que nós temos que nos preservar. Preservar, é verdade. É engraçado, a mulher é o esteio da casa em todos os sentidos, né? Sim. Até a gente mesmo, né? Quando a gente sai de casa, que você tem a sua mãe e seu pai que mora sozinho, ou fica sua mãe, a gente sempre quer voltar para aquele espaço da mãe, né? Que é um ser muito especial a mulher mesmo, né? E ela aguenta dores, ela aguenta tudo, né? Esse detalhe ele é muito importante, porque muitas vezes ela aguenta muito o sintoma e chega com um tempo de evolução já prolongado, que não nos permite, às vezes, recuperar aquela área do infarto. E quando ela chega no pronto-socorro, muito frequentemente ela é confundida com uma crise de ansiedade, com uma mulher que só está nervosa, só está cansada, né? As mulheres choram com mais frequência, elas exacerbam os seus sentimentos de uma forma mais explícita, o que também muitas vezes confunde ali quem está naquele atendimento. Então é importante que a gente dê muita atenção ao sintoma. Né? E uma coisa interessante é que as mulheres aprenderam ao longo dos anos a cuidar da saúde ginecológica, né? Então a mulher hoje ela já sabe que ela precisa fazer o preventivo, que ela precisa fazer a mamografia, né? Mas o infarto nas mulheres ele mata 4 vezes mais do que o câncer de mama, que é a doença que mais acomete as mulheres. Então, veja bem, é uma causa de doença, de mortalidade, de causa de óbito muito maior do que o próprio câncer de mama, que é rastreável e que nós já aprendemos, né, a cuidar, a pesquisar. Sim. É importante que a gente também tenha essa atenção para a saúde cardiovascular, porque a mortalidade, a gente tem muito mais chance de ser acometida por um evento vascular
do que por um câncer de mama, que é o câncer mais frequente, né, da mulher. Doutora, mesmo nesse momento agora delicado, né, agora com as consultas online, né, não custa fazer uma Sim, consulta online, com o médico, fazer os exames, né? Eu acho que mesmo assim, a gente não pode ficar deixando para lá certas doenças, né, doutora? sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Teve algum sintoma fora do habitual, duradouro, que limite o esforço, que não passa, que está em crescendo. Ele começa devagar e vai aumentando devagarzinho, vai tirando o fôlego, vai tirando a capacidade física de fazer as coisas. Muitas vezes, fazer coisas simples dentro de casa. É preciso que a gente tenha atenção, né? Não subestimar, não negligenciar esse tipo de sintoma. Eu sei que nesse momento é complicado a gente orientar os pacientes para irem aos pronto-socorros, aos prontos atendimentos, mas quando a gente tem um sintoma que é sugestivo, é importante que a gente se comunique ou com o seu médico, se você tem um médico que lhe acompanha, ou quando você não tem um médico, que você procure uma unidade de atendimento rápido, um pronto atendimento, para que esse sintoma seja olhado por um especialista, né? Sim, sim. Doutor, os sintomas do infarto são diferentes nas mulheres, na questão de diferença de idade, é diferente dos homens também, ou é muito próximo, tanto faz, a idade não influi muito, e também é muito parecido com o dos homens. Os sintomas podem ser parecidos com os dos homens, só que as mulheres, Sim. com mais frequência, têm sintomas atípicos, que a gente chama, não tão típicos, não tão sugestivos que aquilo possa ser um infarto. A nossa atenção está exatamente para esses sintomas, porque quando o quadro é muito típico, né, a gente brinca, qualquer um faz o diagnóstico, olha, isso aqui pode ser um infarto. A gente corre rapidamente, mas muitas vezes são sintomas que não são tão sugestivos. E a mulher tem mais frequência desses sintomas atípicos, né? Às vezes uma pressão na É. mandíbula, uma dor que começa no peito e vai para as costas, uma falta de ar que seja limitante, uma sudorese excessiva, são sintomas que muitas vezes são ignorados e que podem já ser um primeiro sinal do infarto, né? Doutora, qual o período, qual a idade que a mulher tem que ter o cuidado com qualquer idade, mas qual a idade que é mais perigoso, que a mulher precisa prestar mais atenção ainda? O período de idade onde a mulher precisa ter mais atenção é a partir da menopausa, né? A partir da menopausa, a mulher começa a ter um risco cardiovascular maior. Só que essa atenção cardiovascular, na verdade, ela merece ser feita em todas as faixas etárias, né? A mulher tem mais frequentemente também um tipo de infarto que é diferente do infarto habitual. O infarto é a oclusão de umas artérias que irrigam o coração, das artérias coronárias. Essa oclusão interrompe a passagem do sangue e é naquela região que vai acontecer esse infarto. Essa é a causa mais frequente, mais corriqueira do infarto. Uma oclusão de alguma das artérias do coração, normalmente por uma placa de gordura e um coágulo que impede a passagem do sangue. Essa placa de gordura, ela vai se depositando ao longo dos anos e em algum momento ela acaba ocluindo totalmente o vaso e interrompe esse fluxo. Isso a fisiologia, né, a causa dos infartos muito mais frequentes e é frequente também no homem e na mulher. A mulher tem um outro tipo de infarto que é muito mais frequente, que chama dissecção coronária. O que é isso, né? A mulher tem uma artéria normal, perfeita, que não tem placa de gordura e por uma situação onde há um pequeno orifício na parede da artéria, o sangue começa a delaminar a parede dessa artéria e ela oclui. Eu costumo explicar como se fosse um compensado de madeira que você deixa entrar água e ele fica estufado, ele delamina. Sim. Essa situação, infelizmente, ela não é previsível e nem prevenível. Eu não consigo prevenir o acontecimento. É um evento agudo, súbito. Então, eu posso ter feito um check-up cardiovascular recente, ele ter dado absolutamente normal,
e a mulher ser submetida a uma dissecção coronária. A principal causa desses quadros atípicos, fora do comum, né, de infarto por dissecção, está relacionado a aumento da ansiedade e do estresse físico, né? É o que nós chamamos de broken heart, né? A síndrome do coração partido, né? É o excesso de estresse, de ansiedade, que pode machucar essa artéria de uma forma que ela oclua por esse mecanismo que eu expliquei, que é a dissecção, e que é um quadro súbito. Então, nesse momento, o importante é o dar bastante peso ao sintoma, porque mesmo num check-up relativamente recente, eu não vou conseguir prever esse evento, que é um evento súbito, né? Então, a atenção ao sintoma é muito importante. Doutora, quer dizer, o infarto ele pode ser fatal e pode também não ser, né? Ele pode, depende muito do tempo dessa pessoa Sim. ser socorrida, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Na maior parte das vezes, se a paciente consegue chegar ao atendimento, hoje, dependendo do tempo que ela levou para chegar ao hospital, a gente consegue, às vezes, até abortar o infarto. Eu consigo impedir que ela chegue a ter a perda muscular, né? Que é o infarto. Sim. Às vezes a gente faz o cateterismo rápido, recanaliza a artéria, desentope a artéria e ela não tem dano cardíaco. Agora, se esse tempo foi muito longo, foi muito prolongado, né? O quanto prolongado? Maior do que 2 horas de evolução do sintoma, eu já começo a ter um tipo de dano. Esse dano pode ser pequeno ou pode ser grande, né? Tem pacientes que às vezes chegam com mais de 1 dia de sintoma. Aí aquela área que recebia a irrigação daquela artéria vai morrer, que é o que a gente chama de infarto. Aí eu não consigo recuperar. Por isso que o tempo de atendimento ele é muito importante na determinação do que a gente chama de prognóstico, que é o quê? Quanto que ela vai se recuperar desse infarto? Tá. Doutor, uma mulher que teve um infarto, depois, ela depende muito do grau de tudo isso, né? Mas vou perguntar porque as pessoas estão em casa, com certeza querem saber. Ela pode depois ter uma vida normal? Pode, pode. Na maior parte das vezes, o atendimento consegue recanalizar esse vaso, desobstruir esse vaso, e a gente consegue preservar um pouco daquela área do músculo cardíaco que ficou acometida, né? Por isso que essa brevidade, essa rapidez no atendimento é o fator que mais conta na recuperação. Mas tem mulheres que foram atendidas dentro de um tempo bom, né? Um tempo curto, e não ficaram com dano nenhum. A ideia do atendimento precoce, das mulheres irem ao médico, é justamente essa: trazê-las de volta para uma vida normal. Érica, eu posso correr depois que eu tive um infarto? Se você conseguiu tratar adequadamente, sim. Talvez você precise tomar alguns remédios que vão ajudá-los, nos ajudar a ter uma qualidade de vida normal, mas é possível que você possa ter uma vida muito próxima ou exatamente igual a que você tinha antes, né? A ideia aqui é trazer a mulher para o status de vida normal, que ela possa fazer tudo. Tá. Olha, gente, chamando a atenção de novo que a doutora Érica falou, o importante é você, mulher, ou marido, ou qualquer pessoa da sua família, ser socorrida, de preferência, 2 horas antes. Né, doutora? Isso. As Porque o ganho é primeiras muito 2 grande. horas, isso, as primeiras 2 horas são as horas nobres que eu consigo tratar, desentupir essa artéria, para que a paciente não tenha nenhum dano, né? Mas mesmo que haja já um período maior, nós precisamos tentar desobstruir a artéria, que é o mais importante. Então, mesmo que já tenha um tempinho e que depois de um tempo que você se ligou que aquilo pode ser um sintoma sugestivo, vá ao médico, procure de uma... Ah, mas era feriado, não tem problema. Vá ao pronto atendimento, vá ao sistema de saúde onde possa ter um atendimento rápido, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico e recuperar essa artéria. Doutor, mesmo uma pessoa que tem, de repente ela quer ir no plano de saúde dela e de repente fica longe, né? Esse tempo, aí ela deve ir no primeiro que tiver perto da casa dela. O mais próximo. Socorro mais próximo. Exatamente. Né? O mais próximo que consiga garantir esse atendimento de urgência.
né? Então, ou uma Tá. UPA próxima da sua casa, ou se for um atendimento de convênio, um hospital conveniado mais próximo, porque quanto mais rápido ela chegar, maior a chance dessa artéria ser desentupida, recanalizada de uma maneira mais segura e mais rápida, né? Doutora, entre o infarto e a taquicardia, o taquicardia, qual a diferença, só para as pessoas saber, entre uma patologia e a outra? Então, a gente gosta sempre de explicar essa necessidade de reconhecimento dos sintomas, porque quanto mais rápido eu chego ao hospital, mais condição eu tenho de ser tratada. E por que isso? Primeiro, como eu falei, 2 horas de artéria entupida vai gerar dano no músculo. O músculo cardíaco ele não aguenta ficar sem irrigação sanguínea. E o segundo motivo, que na verdade deve ser o motivo mais importante, é quando a gente tem o início de um infarto, eu posso ter uma arritmia, que é uma batida fora do lugar, uma batida descompassada e às vezes muito rápida. E esta batida muito rápida pode fazer a pessoa perder a consciência ou ter o evento súbito, né? Que as pessoas chamam muito frequentemente de ataque cardíaco ou morte súbita. As mortes de infarto nas primeiras horas, elas se correlacionam às arritmias, que são essas batidas muito rápidas e às vezes descompassadas, que o coração não consegue ejetar a quantidade de sangue para manter o corpo e a pessoa tem um desfalecimento. Então, a rapidez dos sintomas, além da gente conseguir salvar mais área de músculo cardíaco, é também para impedir que essa pessoa tenha o que a gente chama de evento súbito, que é a morte súbita, né? E uma porcentagem grande desses pacientes vai ter, na primeira apresentação, essas arritmias, que se acontecer em casa ou num local onde não seja uma unidade de atendimento médico, a pessoa não tem muitas vezes chance de sobreviver. A maior parte dessas arritmias precisa ser tratada com rapidez, com desfibrilação, que é aquele aparelhinho que a gente faz para dar o choque. E não são todos os locais que tem, né? Um consultório médico, por exemplo, não necessariamente vai ter esse aparelhinho, né? Se eu estiver no supermercado ou uma área de grande fluxo, né? Em alguns locais a gente tem esses aparelhinhos colados na parede, como estádio de futebol, aeroporto, mas na maior parte dos locais não tem. E se eu tiver um evento súbito, um colapso súbito, pode ser que eu não consiga chegar rápido ao atendimento, e aí a gente vai ter o que a gente chama, né, o mal súbito, né, o ataque cardíaco. Ah, meu pai morreu de um ataque cardíaco fulminante. É isso, né? Na hora que começa o infarto, eu tenho uma arritmia, que essa arritmia acaba tirando a capacidade do meu coração injetar o sangue, e a gente tem o óbito, né, pela arritmia, e não ainda pelo tempo de infarto. Doutor, aquele infarto silencioso, ele é verdadeiro? Ele existe? Ele existe. Quem são os pacientes que têm mais esse infarto silencioso? Mulheres e diabéticos. Os diabéticos têm Tá. uma percepção menor de dor. Então, o clássico do infarto silencioso é aquela mulher mais idosa, diabética, né? São as pessoas, as pacientes mais acometidas por esse infarto silencioso ou pouco sintomático. Doutor, existe muitos casos também de pessoas que saíram com os amigos, não estou falando nesse momento agora, ou até mesmo em casa, tomou uma bebida alcoólica, tomou um vinho, e a pessoa, de repente, começa a sentir alguns sintomas, e a pessoa fala, nada, isso é porque você bebeu, e deixa para lá. Isso também acontece muito, né, doutora? Sim, então, muitas vezes tem outros sintomas que são confundidores e que não nos fazem alertar para a possibilidade de um evento vascular, de um infarto, né? Do início de um sintoma Sim. vascular. E então, a gente precisa ter esse reconhecimento. Um excesso de bebida pode me fazer vomitar? Pode. Pode até dar um desconforto na região do estômago? Pode. Mas se ele vem associado a um sudorese, que é uma transpiração profusa, muito grande, de molhar a roupa, vômito, palidez, sudorese com falta de ar, o indivíduo tem uma dificuldade de respirar e uma pressão muito forte no peito, são sintomas que merecem ser investigados. Precisa ir ao pronto-socorro, né? É porque a pessoa.
A pessoa pensa que é da bebida, e não é, né? Sim, não é. Ou a pessoa, como eu falei, pensa que é de É, uma crise de ansiedade, não é? Ah, eu fiz muito sim, esforço hoje, eu limpei a casa inteira, eu limpei armário, acho que eu tô cansada por conta disso, né? uhum, é verdade. Doutor, o que que as pessoas devem fazer no seu dia a dia? A gente já sabe que gordura, frituras, gordura saturada, o brasileiro agora está tendo uma consciência maior e evitando de usar tanto óleo, tanta gordura na comida desnecessário, né? Tudo Uhum. isso, os alimentos industrializados, tudo isso pode vir trazer essas causas, né? Então, assim, uma alimentação equilibrada, com atividade física, a pessoa ter um olhar melhor também para a obesidade, não uma questão de estética, uma questão de saúde, isso também pode prevenir essas doenças, né, doutora? O Sim, colesterol, existe o impacto, né? sim, sim. Eu costumo sempre explicar para os pacientes o seguinte: é importante que você tenha um conjunto bom. Como está o seu Tá. conjunto? É um conjunto de coisas, não é um fator só isolado, né? Então, assim, quem tem uma alimentação ruim, com excesso de alimentação industrializada, com excesso de óleos, né, com alimentação muito calórica, isso nunca vem sozinho. Normalmente é um indivíduo que também está sedentário, que também está com sobrepeso, que está É, obeso. Normalmente é um indivíduo que já está sem tempo, então ele está estressado. Então você junta isso no conjunto, né? Então, o que é importante? A primeira coisa importante, né? Eu brinco, é que a gente precisa ser mais feliz do que triste. A gente tem que ficar verdade. mais tempo bem do que ansioso e estressado. Todo mundo tem tristeza, todo mundo tem, especialmente nesse momento terrível de grandes perdas, mas a gente tem que ter mais momentos, né, de tranquilidade do que momentos de ansiedade. E se eu não tenho esses momentos, eu tenho que procurá-los, né? A segunda coisa, eu brinco que o que dá infarto e dá câncer é tristeza, né? É o É indivíduo que não verdade. tem bem-estar, né? Mas eu preciso procurar esse bem-estar, né? Então, como é que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar meu bem-estar? Primeira coisa que a gente precisa é estar bem com o nosso corpo. Eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem e eu preciso me exercitar. E esses três remedinhos, eles funcionam para quase tudo, né? Eu brinco com os pacientes, a gente se preocupa muito com câncer, é uma doença, né, exaustiva, ruim, que É, traz muita perda e muita mutilação, um tratamento às vezes difícil, mas eu falo, o câncer em si, ele tem o mesmo fator de risco do infarto. Qual é o principal fator de risco hoje associado a todas as doenças? Infartos, AVC, que é a mesma doença, só que no cérebro, ao câncer. Qual câncer? Todos. Câncer de mama, de intestino, de pulmão, de próstata. Qual é o fator de risco mais associado a todos esses? Circunferência abdominal. Nós estamos falando da mesma doença, né? Então, qual é o principal fator que leva ao risco? Assim, estar fora do peso. E o estar fora do peso, como eu disse, ele traz consigo muitos outros fatores, né? Quem está fora do peso normalmente está comendo mais, está comendo mal, está exercitando pouco e está mais estressado. E de uma maneira em geral também está dormindo pouco. Então é um conjunto de coisas, né? E eu preciso fazer que esse conjunto mude, né? Não adianta só, por exemplo, eu tomar um remedinho para dormir e achar que eu resolvi meu problema. Não. Também não adianta eu tomar um remedinho para ansiedade e resolver. Agora eu tratei minha ansiedade. Não, eu preciso tratar o meu conjunto, né? Então, comer A bem, causa, né, doutora? a causa, É. comer bem, dormir bem, me exercitar e estar bem com o meu corpo. Eu acho que são os principais fatores que minimizam, que diminuem o risco, tanto das doenças mais graves, né, do infarto, aquele que se apresenta de uma forma mais grave, como das outras doenças, aquele infarto meio desapercebido, né, ou do fator de risco das outras doenças também, que são os mesmos, na verdade. O cigarro é um mal estabelecido, aí eu acho que não preciso nem ficar falando, né? O cigarro dentro dessa É, lista é o que está no topo, né? Eu acho que é o pior é de verdade. É. todos, né? Mas o restante é muito importante. Doutora, e outra coisa, quem toma remédio para pressão, tem muita gente, não é todo mundo. Toma só quando. Ah, tem aquele aparelhinho que mede em casa, minha pressão está alta, eu estou sentindo uma dorzinha na nuca, corre lá e toma o remédio. Remédio de pressão ele tem que ser tomado
como o seu médico manda naquele horário, todos os dias, sua pressão está alta ou não está, tem que tomar, né, doutora? Isso também é um É, outro risco muito grande que as pessoas têm, não tem? Não, não é isso, acontece? é isso mesmo. As medicações prescritas, elas devem ser de uso contínuo. Especialmente porque muita gente não sabe, mas tem alguns remedinhos de pressão que eles demoram de 7 a 10 dias para firmar o efeito antipertensivo. Então não adianta você tomar 2 dias, tomei e não abaixou, ou tomei e abaixou. Eu preciso tomar constantemente. Agora, se eu estou tomando regularmente o meu remédio, todos os dias, bonitinho, e a pressão ainda está alta, eu preciso mudar a medicação, eu preciso voltar no meu médico. E o contrário também é verdadeiro. Eu estou tomando todos os dias meu remedinho e a pressão está ficando muito baixa. Opa, isso é bom. Eu vou reduzir o remédio ou vou trocar a classe da medicação. Mas remédio de pressão precisa ser tomado todos os dias, o mesmo remédio. E se ela estiver subindo um pouco mais, eu preciso voltar ao meu cardiologista, ao meu médico, para adequar o valor da medicação. Doutor, e duas coisas também que as pessoas têm, os diabéticos, que tomam remédio para diabetes, acham que pode comer de tudo. E tem pessoas também que são hipertensas, né? Porque tomam remedinho para pressão, acham que pode ter uma alimentação livre. Também não tem um controle do sal, excesso do sódio, de alimentos industrializados, sucos, tudo isso tem ali um monte de sódio, né? O sal já tem muito sódio. Então, Sim. assim, e tem alguns sals que tem uma quantidade menor de sódio que tem um certo ganho. Mesmo assim, não deve usar de forma abusiva, né? Então, mas você sabe por que o sódio é um vilão? Eu falo que o Ah, sódio, eu explico para os meus alunos o seguinte: o sódio é igual ao homem bonito. Uma molécula de ah, sódio tem 10 moléculas de água ao redor dele. Ou seja, um homem ah. bonito normalmente tem umas 10 mulheres atrás, né? Então, quando eu tenho uma sobrecarga de sódio, eu tenho 10 vezes mais água no corpo do que eu deveria ter. Isso causa uma sobrecarga muito grande de líquido e, obviamente, vai fazer a pressão subir também. Então, o sódio ele deve ser utilizado com moderação, né? De preferência, numa quantidade mais baixa. Seja ele o sal marinho, estou vendo que tem algumas perguntas, seja o sal marinho, seja o sal habitual de cozinha, sal tem que ser sempre em pequenas quantidades, né? O sal, ele não dá o gosto à comida. O sal, ele acentua o sabor. O que dá o É gosto à verdade. comida, na maior parte das vezes, é a gordura, né? Se eu fizer uma comida totalmente sem gordura e colocar 1 quilo de sal, ela ainda vai ficar meio insossa. E se eu fizer uma comida bem gordurosa e sem sal, você vai sentir o gosto da comida. Então, eu acho que precisa ter moderação, né? Eu brinco que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, Tá, pouco tá, tá. sal ou sem sal nenhum é ruim e muito sal também é ruim. E de preferência usar uma Sim. quantidade menor do sal. Os óleos, a mesma coisa, né? A gente deve evitar, especialmente a gordura que é a fritura, aquela gordura que vai ser aquecida. Essa talvez é a pior delas, né? E tentar fazer o seu conjunto melhor, uma alimentação mais equilibrada, com mais atividade física, menos calórica, né? E sempre com controle de peso, porque o peso ele é muito importante. É verdade. Doutora, quais outras dicas que a gente pode evitar o infarto? Sem ser essa que você já falou, da alimentação é fundamental e todo mundo, a maioria sabe, mas não põe em prática, né? Que Uhum. aqueles temperos industrializados, além de usar o sal, ainda usar aqueles temperos Os industrializados, pozinhos, isso aí. os pozinhos, todo aqueles caldo de carne, caldo de legumes, que nada disso precisa, que antigamente não tinha nada disso, e a comida da vovó, da mamãe, era deliciosa e continua sendo, né? Com bastante alho, cebola, alho Uhum. poró, cúrcuma, que é o açafrão, né, doutora? Uhum. As ervas, limão para Sim, temperar uma carne, tudo isso dá sabor. Então, dessa forma, você vai precisar usar muito pouco sal, né? sim. Porque você pode dar sabor na sua alimentação usando os temperos, né? Sim, o sal não dá sabor, ele só acentua o sabor. Por isso que a É alimentação verdade. industrializada, ela fica muito picante, porque tem muito sódio. Então acentua muito o É, sabor, fica um sabor muito marcado, né? O que também não é bom.
né? Então, se eu fosse sim. dar de dicas, assim, além dessas que eu já falei, que é tentar se manter dentro do peso, fazer atividade física, qualquer que seja ela, eu vou descer 2 pontos antes da minha casa e vou caminhando até a minha casa, tentar dormir bem, tentar se desestressar, ter momentos de equilíbrio, né? Que eu busque um pouco mais de distanciamento daquilo que me estressa, é ir ao médico, fazer o check-up. É Sim. através do check-up é que você consegue detectar esse colesterol fora da faixa e dar o remédio para tratar. A pressão está um pouco mais alta, eu preciso tratar. Olha, o seu diabetes, a sua glicemia não está boa. A gente vai precisar ou de dieta, ou de remédio, ou dos dois, né? Então, ir ao médico e fazer esses exames é muito importante. Então, acho que além do bom controle dos seus fatores de risco, né, do seu conjunto, precisa ir ao médico. Você precisa ser investigado para essas doencinhas silenciosas. A gente não tem nenhum sintoma de colesterol. E a pressão, na maior parte das vezes, também é uma doença. A gente fala que a pressão alta é uma doença ingrata. Porque muitas vezes o indivíduo está andando por aí com 15/10 e não está sentindo nada. Aí um dia ele É, teve a dor de cabeça que não teve nada a ver com a pressão, aí ele vai medir a pressão. Aí tá 15/10, estou com hipertenso. Na verdade, ele já estava hipertenso lá de trás. Então, ir ao médico e fazer todo esse controle é muito importante, né? É isso que consegue reduzir o risco daqueles pacientes onde eu consigo rastrear. E a maior parte das doenças cardiovasculares, graças a Deus, são rastreáveis. É uma parte muito pequena desses pacientes que têm dissecção coronária ou sintomas atípicos que não são rastreáveis. Doutor, e outra coisa, a mulher tem uma tarefa muito grande, né? Sempre teve, muito grande. Uhum. Além de trabalhar fora, dentro de casa, ter toda a preocupação que a mulher ela abraça não só os filhos, o esposo, mas a família em geral, né? Os sobrinhos, os tios, ela é disso, né? Ela é a Uhum. galinha dos pintinhos, né? Então, ela precisa de ver que também ela precisa tirar um tempo para ela. Hoje você pode fazer isso até pela internet, fazer uma meditação, fazer uma yoga, tirar o tempo para fazer uma coisa que você Sim. gosta. Você também tem esse direito. Você não está aqui só para ter obrigação, né, doutora? Você está Sim. aqui também para se cuidar e ter momentos de prazer também, que isso é saúde, né? Tem algo muito importante que eu falo para todas elas, porque todas elas, quando eu começo a falar tudo isso, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho 2 empregos, aí eu chego em casa separada, não tem ninguém que cuida, e aí, enfim, a gente sabe de toda a dinâmica da mulher. A mulher normalmente Sim. é É, o chefe da casa mesmo, ela que cuida de tudo, ela que é. orquestra toda essa conjuntura, né, de família, de marido, de trabalho, de tudo. Todas elas falam a mesma coisa, mas eu não tenho tempo e tal. Então, eu falo sempre para elas assim: quando a gente está lá no avião, como é que a gente ouve, né? Quando as máscaras de oxigênio caírem, primeiro você coloca em você, para depois você colocar no outro, né? Então, se você tiver com a sua filhinha de 5 anos no avião e despressurizar, primeiro você coloca em você, para depois você colocar na sua filhinha. Por quê? Se você não colocar primeiro em você, você vai desmaiar e você não vai conseguir nem ajudar o outro. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer as coisas nem por você e nem por os outros. Então, É primeiro, verdade. a sua saúde tem que estar boa. Para depois disso você conseguir ajudar as outras pessoas, né? Mãe, pai, marido, filho, trabalho, tudo isso. É verdade, não. Eu acho que isso é fundamental. A pessoa prestar atenção e ela ver, eu preciso estar bem para aguentar tudo isso. Se você não está bem, realmente você não vai conseguir ficar Não vai bem com conseguir. ninguém, né? Não é verdade? É Né? isso Até com mesmo. Deus você fica, até a sua oração, não é assim? É isso mesmo. Você não tem essa sintonia, você não tem essa coisa, o despertar com o outro, né? Porque Uhum. você não está bem com você. Como é que você vai ficar bem com o Sim, outro? Não sim. fica, né, E doutora? não é só Não tem estar como, bem né? psicologicamente, né, do ponto de vista mental, é estar bem do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista de que você não conseguir muitas vezes Sim, respirar, de não conseguir fazer um serviço simples de casa, né? é, Porque está com uma doença que precisa ser tratada, né? Então, atenção, é. mulheres, atenção à sua saúde, atenção ao seu corpo, né? Eu gosto de falar uma coisa muito importante, que nós somos, na verdade, nós não somos seres humanos, nós somos peixes, né? A gente morre pela boca, né? A gente É morre pelo que verdade. a gente morre pelo que a gente fala, a gente morre pelo que a gente come e a gente morre pelo saco que a gente engole. Então, a gente tem que ter muita atenção, né,
com a nossa saúde. A mulher, ela é muito sobrecarregada e isso não vai mudar porque a gente assumiu essas funções e a mulher faz isso de uma forma muito, né, ela, de doação, ela faz isso de forma natural, instintiva, né? É a galinha com os pintinhos, né? A leoa com os, né, com os leõezinhos, com os filhotes, mas a gente tem que ter um pouco de atenção para a nossa saúde, para o nosso corpo, né? Para a gente poder continuar abarcando essas funções que a gente vem abarcando. Você não precisa provar amor, não, que todo mundo já sabe que você tem muito, né, doutora? Não precisa provar mais do que isso, né? O amor maior de você pôr um filho no mundo, que é uma coisa maior do que isso. O que pode ser maior do que isso? Nada. Você tem que provar mais do que? Né? Nada. Eu concordo. Nada, né? Eu concordo. E outra coisa, ela precisa de pensar que ela não tem essa força toda, que ela é um ser humano. E a vida e saúde é o maior bem que ela tem. Né? Ela não tem que querer ser super, porque esse super não existe e nem tem que existir, né, doutora? Para quê? Exatamente, exatamente. E isso é o mais importante, né? A atenção dessa campanha é justamente isso, é a mulher ter um olhar para si mesma, né? É ela mesma que vai ter que reconhecer que aquele sintoma ali pode ser um sintoma, não é o marido, ou o companheiro, ou o chefe que está no trabalho, não. Ela tem que saber reconhecer que aquele sintoma não é normal, que precisa ser visto, e ela tem que ter esse direcionamento. Eu preciso largar tudo e ir ao médico, né? Eu preciso fazer isso agora, por mim, né? Pela minha saúde. Vamos deixar para amanhã. Doutora, muito obrigado. Doutora, que maravilha, que papo mais maravilhoso. É doutora Érica Prachia. É isso mesmo, doutora? Eu pronunciei certo? Práquia, Práquia. Tá? Ó, escreve assim, é P-R-A-C-C-H-I-A. É isso, né? Isso. O CC no italiano tem o som do que o E. Então é Prachia. É como se fosse com Q, né? Tá. Doutora, como é que as pessoas te acham? Então, pode ser pelo Instagram, Érica Prachia, que é como você escreve meu nome escreve com K, Érica, né? Com K, com E, sem H, Prachia, P-R-A-C-C-H-I-A. E também pela campanha. Eu convido a todos a visitarem o Instagram da nossa campanha, Mulheres Também Infartam. Olha, eu acho isso tão importante, você deveria divulgar isso aí. Olha, todas as mulheres deveriam colocar e convidando suas amigas para entrar, mulheres também infartam. Isso é de uma importância enorme. Convido todas as nossas amigas que estão aqui, que isso se multiplicam, porque isso pode salvar vidas. E chamar a atenção das mulheres, que esse é o objetivo da doutora Érica, né? É isso chamar a atenção de todas as mulheres, uma chamando a atenção da outra, e para que ela possa cuidar melhor da sua saúde e evitar que venha até a falecer, a morrer, né, doutora? Sim, por uma doença que mata tanta gente, né? É a doença que mais mata a mulher, é isso que precisa ser dito. É a doença que mais mata a mulher. Né? Não adianta ficar pondo panos quentes, tem que ser realista e que todo mundo tem que ir à luta e se cuidar, né? Porque se cuidando é que você vai evitar chegar um ponto de ir à morte, né, doutora? A morte porque ou pode, de uma limitação grande, né? Ou de um infarto tão grande que você fique limitado, ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Que tem uma qualidade de vida ruim, né? Inferior ao que você poderia ter. Sequelas que pode ficar, de repente, né, doutora, também? Sim, é isso aí. Né? É isso aí. Então, mulheres também infartam. Mulheres também infartam. Tem campanha no Instagram, no Facebook, pode entrar e curtir, e passar para as amigas, passar para as mães, para as irmãs, para todo mundo. Eu vou divulgar isso muito, doutora. Isso, façam um check-up cardiovascular. Vão ao médico, peçam ao ginecologista para encaminhar, né? Assim como a gente vai no ginecologista todo ano, a gente também precisa olhar o coração. Doutora, você tem um consultório que você dá consulta também em São Paulo, fora a associação? Tem. Meu consultório é no Itaim, aqui na Itaim Bibi. Então, perto da Faria Lima. Perto da Faria Lima. Perto da Faria Lima, exatamente. Tá. Você tem um telefone, alguma coisa lá do seu consultório que você gostaria de deixar, doutora? Tenho. Para quem quiser marcar uma consulta com você.
Pode, eu vou deixar o celular, que é mais fácil. É 11, né? DDD 11 de São Paulo, 991000926. Nossa, é muito fácil, ó. Você dá consulta online também para as Dou pessoas fora de São também, Paulo? Pô? faço também, faço Tá, também. tá. Ó, então, a doutora Érica, se você quiser marcar uma consulta com ela, se for fora de São Paulo, é 011 99100 0926. Ó, Isso. super fácil o telefone. Marca aí, que eu acho que você pode precisar, ou alguém da sua família, e eu acho que é importante você entrar em contato. Pode mandar o WhatsApp ou não, Pode doutora? mandar o WhatsApp. O WhatsApp é ainda mais rápido e mais fácil. É o que todo mundo faz hoje, né? A minha É, secretária é é a super. Solange, que é a minha grande Solange. companheira, e ela sempre me Tá, ajuda, tá? tá. Só, ó, então você vai mandar o WhatsApp para a doutora Érica e falar com a Solange, marcar um horário, né? Ou presencial, ou se não, online, da forma que for melhor para você. O telefone da doutora Érica é 011, fora de São Paulo, 991000926. 991000926. Doutor, a associação, ela fica onde, São Paulo? Então, a associação é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. É uma campanha Ah, conjunta tá, e uma campanha tá. conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, são páginas bem Nossa, conhecidas também da tá. SBC, né, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e Uhum. a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é a minha especialidade. Eu faço, na verdade, os cateterismos desses pacientes, né? Então, a gente está É. lá na linha de frente recebendo essas pacientes, muitas vezes com tempo muito prolongado, né? Com um tempo de instalação de sintomas já longo, e a gente sempre pergunta por que você não veio antes, né? Então, é uma campanha de conscientização para que a mulher consiga chegar mais rápido, para que a mulher consiga fazer o seu check-up cardiovascular e conseguir prevenir boa parte desses eventos, desses infartos. Doutora, que papo gostoso, conto com você mais vezes aqui, Que bom. adorei, tá? Estarei sempre Da forma que você disponível. colocou, obrigado, da forma que você colocou, todo mundo entendeu perfeitamente. Eu acho que é muito importante se chamar a atenção das pessoas, né? Quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Sim, A quanto mais cedo, prevenção melhor. é o melhor, é sempre o Isso melhor aí. caminho a prevenir, né? É, Sempre, né? Tá, então, ó, para marcar uma consulta com a doutora é isso aí. Érica, 991000926. Doutora Érica, obrigado, viu? Isso. Uma boa noite para Eu que você. agradeço. Um beijo para todos. Boa noite, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã.